Boa noite a todos e todas que nos assistem. Essa é uma transmissão ao vivo, produzida pela Fundação Leonel Brizola Alberto Pasqualini do Rio de Janeiro. E hoje nós vamos discutir um tema extremamente importante para a sociedade de todo o nosso país, mas especialmente aqui do Rio de Janeiro, que é a questão da crise da segurança. Mas o nosso tema hoje aqui vai ser a intervenção federal na segurança pública. Para debater conosco aqui, nós temos dois especialistas no tema. Do meu lado direito, nós temos a delegada de polícia, ex-chefe de Polícia Civil do Rio de Janeiro e deputada estadual do PDT, delegada Marta Rocha. Seja muito bem-vinda. E temos aqui também conosco o inspetor de Polícia Civil, Francisco Chau, que é, além de inspetor de Polícia Civil, também é especialista em segurança pública. Também seja muito bem-vindo. Para dar início aqui, já falando para as pessoas que estão nos assistindo, a gente vai fazer um formato muito informal aqui. E eu vou aproveitar a camisa que eu comprei hoje, especialmente aqui para a nossa atividade, e vou começar aqui fazendo uma provocação. Deputada, nós precisamos de mais caveiras ou mais flores para resolver o problema da segurança no Rio de Janeiro? Bom, em primeiro lugar, eu quero muito agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, discutindo esse tema que não faz parte apenas da agenda do Estado do Rio de Janeiro, mas sim de todo o cenário do Brasil, já que a questão da segurança aflige outros estados além do Estado do Rio de Janeiro. Quero dizer que adorei tua camiseta, já elogiei, mas quero dizer também que a gente nem precisa de mais caveira nem de mais rosas. O que a gente está precisando mesmo é de mais inteligência, né? Essa crise na segurança pública, que caminhou ao lado da crise financeira, para mim ela teve um marco, que naquele momento, se eu tinha dúvidas, eu passei a ter convicção que as coisas iam muito mal. Foi quando, num dia de manhã, a comunidade da Rocinha acorda debaixo de um intenso tiroteio na briga entre duas quadrilhas, né, dois chefes de tráfico, sendo que um deles está preso fora do estado do Rio de Janeiro. Por que eu digo isso? Que a crise, para mim, se instala nesse momento de uma forma transparente. Porque na Rocinha a gente tem uma unidade de polícia pacificadora, e aí a gente pode desenvolver aqui um grande debate sobre o tema, e que eu não consigo conceber que cerca de 50 homens transitem pela cidade do Rio de Janeiro, ingressem numa comunidade e que ninguém sabe, ninguém viu. E quando a gente começa a questionar, seja pela imprensa ou individualmente através dos nossos mandatos, a gente verifica que há informação, alguém ouviu dizer, alguém teve a informação, mas o canal, de caminhar dessa informação, as agências que tratam essa informação, na verdade, não atuavam de forma preventiva. Então, respondendo novamente a tua pergunta, eu acho que a gente está precisando muito de menos fuzil, e está precisando, sobretudo, de muita ação de inteligência, de muita boa informação, mas não podemos esquecer que não será apenas com o policiamento que nós vamos resolver a questão da segurança pública. Aí, já permitindo para o Chau, e é importante a gente ouvir o Chau, que é antes também, além de especialista em segurança, é do movimento sindical, da Polícia Civil. É importante que a gente diga que nunca foi tão atual o ensinamento de Darcy Ribeiro, que nos disse: vamos construir escolas para não construir presídios. E aí, Chau, concorda com a nossa deputada? Bom, não tem como não concordar, né? Em que pese a beleza da camiseta, concordo com a doutora Marta. Acho que não é questão nem de rosa nem de caveira, é questão de inteligência, investigação e, principalmente, e acho que a gente ainda vai falar no debate sobre intervenção federal, fazer dessa crise uma enorme oportunidade para que a sociedade, por fim, entenda, e aí a gente tem que pontuar isso, o gestor político, aquele que determina as matrizes de policiamento, os investimentos na segurança pública, ele olha, como não pode deixar de ser, para o anseio da sociedade, da população. E aí a gente tem uma matriz de policiamento que está equivocada há muitos anos.
E essa matriz se resume no seguinte: é achar que nós vamos resolver segurança pública apenas com policiamento ostensivo. Evidentemente que o policiamento ostensivo, a cargo da Polícia Militar, que tem essa atribuição constitucional, é importantíssimo, mas esse panorama de sucateamento da Polícia Civil, que não é uma exclusividade do Rio de Janeiro, a doutora Marta foi chefe de polícia, como chefe de Polícia Civil, convivia com os demais chefes de Polícia Civil dos estados. O panorama das polícias civis no Brasil é terrível. Falta efetivo, falta investimento, falta principalmente vontade política de fazer da Polícia Civil um instrumento eficaz de atuação na segurança pública. Isso, eu não tenho dúvida em afirmar, o sucateamento das polícias civis em nível nacional, que resulta no seguinte fato, a doutora Marta me falou muito bem: a crise de segurança pública, em que pese a nossa percepção como cariocas, de achar que é do Rio de Janeiro, não é só do Rio de Janeiro, não. Ela é do Brasil. Aliás, é sempre bom citar, né? E a gente tem essa percepção que as pessoas comentam, sabem, de ser policial: poxa, Rio de Janeiro está violento demais. Eu pergunto: o que para você é violência? E aí as pessoas falam, né? As pessoas comuns: a violência é homicídio e roubo. Se você for verificar os índices aferidores de violência, de homicídio e de roubo, especificamente, o Rio de Janeiro não está nem na terceira posição no ranking nacional. Ele é o 11º estado. Nós temos aí Sergipe, Rio Grande do Norte e Alagoas como as 3 posições nesse ranking. Tem um ranking triste, né? Tem 2 aferidores pesados, homicídio e roubo, mas isso exemplifica muito uma outra questão que eu também acho muito nociva, né? E a gente já percebe que isso está sendo assumido sem qualquer pudor pelos gestores, que é trabalhar a segurança pública olhando para a sensação de segurança e não para a segurança efetiva. Eu te dou um exemplo muito prático: se você está com fome e você come um prato com farinha e água, a tua fome passa. Você vai ter a sensação de saciedade, mas você está mal alimentado. Da mesma forma, a gente vê essa gestão que saiu agora da segurança pública. Eu não vou entrar no mérito, né, do ex-secretário, mas ele afirmava isso sem nenhum escrúpulo. Não, nós temos que trabalhar a questão da sensação de segurança. A meu ver, isso é muito ruim, porque na verdade você está trabalhando em cima de dar uma sensação e não de dar segurança pública efetiva. Beleza. Uma outra questão que eu acho que é importante ser trazida aqui no nosso debate é do ponto de vista jurídico da legitimidade, aí entrando mais especificamente na questão da intervenção. Alguns grupos, até mesmo mais para o campo da esquerda, em que pese existirem pesquisas que apontam que a intervenção é uma intervenção aceita por mais de 80%, as pesquisas apontaram, algumas delas apontaram esses índices, mas muitos estudiosos do direito discutiam a legitimidade e a legalidade de ser feita a intervenção dessa forma, dizendo que para que houvesse uma intervenção, essa intervenção teria que ser total, já que a crise que se instalou no estado do Rio de Janeiro não é uma crise porque passa só a segurança pública. Nós temos problemas hoje do ponto de vista da economia do nosso estado, da educação no nosso estado, da saúde pública. Para vocês, essa intervenção, vocês concordam que é uma intervenção do ponto de vista legal justificável? Ou ela deveria se ampliar para além da segurança pública? Eu quero fazer aqui uma leitura política, né? Até porque a gente está dentro de um partido político. Ao longo do ano de 2016, quando começa a apontar a crise na finança, né? E o ano de 2017, a gente conjugou a crise no setor financeiro com a crise da segurança, e sem dúvida nenhuma, né, o Chau colocou muito bem, a gente tem que discutir aí um pouco também da gestão da segurança pública, porque quando você olha para dentro do orçamento, você vê que o orçamento destinado à segurança pública, sob certo aspecto, foi maior que o da saúde, então alguma coisa está equivocada aí. Mas eu acho que a decisão da intervenção foi uma decisão política, né?
Eu fico me perguntando se o partido que estivesse à frente do governo do Estado fosse um partido de oposição ao governo federal, eu não tenho a menor dúvida que eles teriam decretado a intervenção por completo. Quem sabe o estado de defesa, o estado de sítio. E eu sempre me perguntava, e a gente via isso muito quando se discutiu aqui, né, o plano de recuperação fiscal, eu dizia assim em plenário, eles não precisam de inimigos. Parece até que são dois partidos diferentes, o que está governando o Estado e o que está governando o país. Parece a falta de sintonia, a falta de compromisso entre os dois entes da federação nos permitiu uma leitura como se nós estivéssemos ali falando de dois adversários e não de dois partidos, do mesmo partido, à frente da importante gestão do Estado do Rio de Janeiro e da nação. Então eu não tenho a menor dúvida, tá, que foi uma cartada do governo federal, né, que criou aí, né, um modelo diferenciado da intervenção, acreditando no quê? Que já que não deu, porque a única coisa boa da questão da intervenção foi barrar lá a reforma da Previdência, né? E a gente a todo momento no jornal fica sabendo que se der certo a intervenção, eles vão antecipar o término, que é 31 de dezembro, para botar a votação da Previdência. Então eu não tenho a menor dúvida que não houve uma decisão legalista, no sentido assim, do governo federal imbuído da sua responsabilidade, porque na linha do que já foi dito aqui pelo Chau, o Estado do Rio de Janeiro ele é o segundo Estado a contribuir em tributos federais e é o 23º Estado a receber o repasse do governo federal. Então eu não tenho a menor dúvida que foi uma decisão política e que hoje o governo federal caminha para tentar se modificar, se transformar através da segurança, já, por exemplo, criando aí o Ministério da Segurança Pública. Fica muito claro essa agenda política, e ainda mais quando a gente observa, inclusive, alguns assessores do presidente da República, por exemplo, o ex-governador do Estado do Rio de Janeiro, Moreira Franco, que também... Claro, que disse que ia acabar com a criminalidade em 6 meses, né? E passados, sei lá, 6 meses, 7 meses, disse que o erro foi do marqueteiro. A gente não pode esquecer isso, né? Porque ali se acabou com o projeto de educação integral. Né? Então acho que assim, me perdoe por ter ouvido, mas acho que é nosso dever, enquanto cidadão, de relembrar o equívoco dessa política que com certeza está repercutindo no dia de hoje. Até porque quem não olha para os erros do passado está condenado a repeti-los no futuro, com certeza. Então, voltando e concordando aqui com a deputada, dá para acreditar numa intervenção federal que já no primeiro momento diz que se conseguisse o número de votos para votar, por exemplo, a reforma da Previdência que eles tanto desejavam, pararia a intervenção no meio do processo para votar e depois voltava a intervenção? Dá para acreditar que essa intervenção vai resolver alguma coisa em 7 meses? Olha, que a intervenção tem um viés político, eu não tenho dúvida. Aliás, um ato de Estado, não do Estado do Rio de Janeiro, mas do Estado brasileiro, dessa magnitude, forçosamente tem um viés político. Há quem afirme que há uma rivalidade entre... Eu não gosto da expressão, né, que remete a crime, mas falo, né, na facção do Moreira e na facção do Pisciani, digladiando-se pelo Rio de Janeiro. Não vou entrar nesse mérito, né, até porque um deles está preso, e a doutora Marta sabiamente tem a oportunidade de agradecer, não como seu amigo, mas como cidadão do Rio de Janeiro, pelo seu voto na LERJ, um voto de sabedoria e principalmente de compromisso com a população, que não aguenta mais esse tipo de política corrupta, venal, que não olha para os interesses da população, que tem uma enorme parcela de responsabilidade nessa crise que a gente está vivendo aí. Mas isso é outro capítulo, né, doutor? Mas, enfim, óbvio que um ato de Estado, no caso da União, dessa magnitude, ele tem um viés político. Se eles vão suspender, né, em outubro, após as eleições, para retomar a agenda da reforma da Previdência, eu não sei. Mas eu
te confesso que eu tenho receio que isso aconteça assim. Acho que a reforma da Previdência tem uma pauta de interesses privados aí muito forte, que a população tem que estar atenta a isso para não embarcar nessa conversa fiada de que, aliás, o presidente Temer dizia que se a reforma da Previdência não passasse, agora, há 2 semanas atrás, que o Brasil ia quebrar. E, de repente, suspender a reforma, o Brasil vai quebrar? Então, esse tipo de conversa fiada, a verdade é essa, a população tem que estar muito atenta. Né? Agora, sobre a intervenção federal, eu sou muito franco. Em que pese a Constituição ela não delimitar a intervenção federal. O que a Constituição diz é que a União ela pode intervir nos estados ou nos municípios. Essa é a intervenção federal. Se ela é setorial, como está acontecendo agora no estado do Rio de Janeiro com a segurança pública, se ela é, como aconteceu em 2008, também setorial, quando atuou na área da saúde pública do município do Rio de Janeiro, isso é uma questão muito mais doutrinária do que de imperativo constitucional, porque a Constituição só fala isso, que a União intervirá nos estados e municípios. Não obstante, eu já tenho me manifestado, penso que a intervenção federal é positiva, já me manifestei sobre isso, não mudo de opinião, ao menos pelo que tenho visto até agora, só que eu quero deixar muito clara a ressalva que eu faço. A intervenção federal ela é positiva na medida em que o governador do estado do Rio de Janeiro vai a Brasília e diz que as forças policiais não têm mais condição de atender a demanda de segurança pública da população do estado do Rio de Janeiro. Alguma coisa o Estado brasileiro tem que fazer para atender a demanda da população. Senão, a gente vai acreditar no quê? Né? E aí o Estado brasileiro, na figura da União, intervém com a questão das Forças Armadas, atuando setorialmente na segurança pública. Esse é o primeiro viés positivo, né? Ou seja, uma resposta tinha que ser dada à população e foi dada pelo Estado brasileiro. O segundo viés positivo que eu vejo na intervenção, eu já falei aqui na minha fala anterior, é que a população em geral tem essa percepção equivocada de que as soluções elas vêm da noite para o dia. Da noite para o dia são válidas. Essa expectativa da população de uma solução para já cria esses salvadores da pátria, como Moreira Franco em 86, que ia resolver a segurança pública em 6 meses, cria uma expectativa na população de que é uma questão de ter alguém, abre aspas, com coragem para usar a força. E não é bem assim. Agora, a curto prazo, considerando o sucateamento das duas polícias, público e notório, a imprensa cansou de mostrar isso, algo tinha que ser feito. E aí o general, que é o interventor na segurança pública, já anunciou investimentos na área de viaturas, regularizar salários. As pessoas não têm muito essa percepção, mas os policiais ainda não receberam o 13º de 2017. Então, isso causa no chão de fábrica, no operador de segurança pública que está na ponta, causa não só uma desmotivação, mas também um descrédito, a desconfiança na capacidade dos gestores de darem um rumo na pasta, no caso a segurança pública. Então, a meu ver, foi positivo por isso. Okay? Hoje aconteceu o anúncio da troca de comando da Polícia Civil e da Polícia Militar. E a nota, e aí foi indicado para o novo chefe de polícia, o delegado Paulo Barbosa, que chefiava ali a divisão de homicídios, e para comandante da Polícia Militar, o coronel Luiz Cláudio Laviano, que é ex-comandante do BOP. Na nota Municipal do Rio. E também da Guarda Municipal do Rio. Na nota que foi lançada aí pelo novo secretário de Segurança, o general Richard Nunes, eles dizem o seguinte, que essa nova troca, esses novos comandos, ele deseja que priorizem a valorização profissional, forneçam um diagnóstico para as condições necessárias de trabalho, incrementem a integração entre as polícias e as forças de segurança, além de fortalecer o sistema integrado de metas. É possível isso em 7 meses? Bom, primeiro a gente tem que entender que 7 meses, o resultado mais positivo que poderá ser alcançado é uma contenção, né? E acho que nisso eu quero me solidarizar com a fala do Chau,
porque quando eu estava presente numa reunião em que ficou muito claro que o governador disse que pediu a intervenção. Se ele pediu a intervenção, o que ele está dizendo? Olha, eu não sei o que fazer ou eu não tenho mais nada para fazer. Então a gente não vai deixar as pessoas à própria sorte, daí porque se deu a intervenção. Agora, eu quero dizer que demorou muito para substituir os comandantes e o chefe da Polícia Civil e tem profundo respeito por todos eles. Mas mudou imediatamente o secretário, se nomeou o secretário. Passado 10 dias depois, é que veio um novo chefe e um novo comandante, né? E aí o que se dizia, via imprensa, obviamente, era que eles estavam estudando as instituições. O que foi colocado aí não tem nada de novo. O sistema de metas, ele existe desde 2008, né? A integração das polícias é algo que no estado do Rio de Janeiro, isso até existe de uma maneira bem razoável. Eu acho até que não temos mais esse nível de rivalidade. Eu acho que já se consegue, né, nesse sentido, as áreas integradas de segurança. Agora, a interlocução com as Forças Armadas também é algo que nós já temos, porque eles estavam aí nas Olimpíadas, eles estavam aí na Copa do Mundo, eles estavam aí na ocupação do alemão. Então, obviamente, já há, de alguma maneira, um relacionamento, uma trajetória aí de interlocução sedimentada. Eu quero saber o que vai ser feito de novo para enfrentar esse problema. Agora, se também nós não construirmos um caminho para que, passados 7 meses, né, 31 de dezembro, seja lá o tempo que dure a intervenção, as forças de segurança possam retomar sua verdadeira função, e nós não podemos esquecer uma coisa: o interventor é um militar, mas a intervenção é um ato de natureza civil. Não podemos esquecer isso jamais. Eu espero que nesses 7 meses, além da contenção que se faz necessária dos índices de violência, a gente também minimamente deixe as instituições restauradas, né, nos seus quadros, no seu quadro financeiro, na sua tecnologia, no seu investimento em equipamentos e no reconhecimento do valor dos policiais civis e militares. Shaul, nesse primeiro momento, a intervenção ela começa pouco, né? Já existe, principalmente ali, sei que é policial civil, na base ali dos policiais, existe alguma expectativa? Você acredita de alguma forma que os militares, em que os militares podem contribuir de forma melhor que a polícia civil e militar que atua cotidianamente no tema segurança pública? Né, eu compreendo que as polícias elas têm um preparo, são mais especializadas para atuar em um ambiente urbano conflagrado, meio conflagrado, com relação à segurança pública. O que as Forças Armadas, de fato, elas teriam uma maior capacidade de contribuir do que os atuais efetivos da Polícia Civil e da Polícia Militar? Olha, antes da intervenção federal, o que havia era descrédito. Estou falando na própria, isso é um fato. O PM que está na rua, o policial civil que está na delegacia, olhavam para a gestão que tinha aí e não acreditavam, porque salários atrasados, viaturas quebradas, falta de papel na delegacia, ou seja, penúria total nas polícias, para não falar na questão do efetivo. E principalmente, né, uma desmoralização. Né, um governador que afirmava que ia pagar salário e depois não tinha. Enfim, o descrédito era mesmo. E aí você tem uma novidade, que é a intervenção federal. E aí você me perguntou se em 7 meses eles resolvem o problema. Nem em 7 meses, nem em 7 anos. O crime, né, a insegurança pública, ela é da natureza das sociedades. Então sempre vai haver crime, sempre vai haver necessidade de polícia. O que é preciso é a gente cuidar para que não voltemos ao estado que a gente estava. E aí eu queria te dizer uma coisa que tem muito a ver com isso que eu falo sempre, que é a questão de da noite para o dia só vai. Se em 7 meses as Forças Armadas vão conseguir
resolver, abre aspas, a crise de segurança pública, é muito prematuro afirmar isso. Sei que vão investir em equipamento, em viatura, deve haver pressão para o governo federal liberar dinheiro, para o Estado do Rio, para pagar salário, enfim. Agora, acho que em 7 meses a gente vai ter uma oportunidade ímpar para a gente responder o seguinte questionamento. O que as Forças Armadas vão fazer que as polícias civil e militar não faziam? E não faziam por quê? Porque não queriam ou porque não podiam? Quer um exemplo? Pensado assim, muito rápido? O mandado de busca e apreensão coletiva. Eles já avisaram. Depois teve um recuo, disseram que não é mais bem assim, mas as Forças Armadas já relataram que estão com receio de uma comissão da verdade 2. Eu estou há 23 anos na polícia. A doutora Marta tem mais tempo de polícia do que eu. Nós sempre convivemos com esse receio. Nós sempre convivemos com a possibilidade da responsabilização perante a lei de abuso de autoridade. Essa mesma que promotores e juízes não querem que incida sobre eles. Então, no fundo, o que a gente tem é uma discussão que vai se resumir o seguinte: a gente vai continuar insistindo em questões absolutas, ou a gente vai, ao amparo do que o próprio Supremo Tribunal Federal já tem decidido, a gente vai aceitar a relativização, porque a discussão do mandado de busca e apreensão coletiva tem muito a ver com isso. A gente vai ter que aceitar a relativização de direitos e garantias individuais em nome da supremacia do interesse público, ou seja, em nome da coletividade. A própria questão do mandado de busca e apreensão coletiva, se pega o CPP, pega o dispositivo legal, em nenhum lugar o CPP diz que ele tem que individualizar a casa X na rua Y. O que ele diz é que o mandado de busca deverá, inciso 243, inciso 1, deverá indicar o mais precisamente possível. A doutora Marta já foi titular de delegacia, eu já trabalhei em muitas delegacias. A gente sabe que muitas vezes numa investigação é impossível você individualizar um endereço. Por exemplo, a investigação de tráfico de drogas, às vezes você tem uma indicação de que na rua da associação de moradores é que eles guardam armas e drogas. Como é que eu vou conseguir individualizar a casa que funciona como paiol? Vou colocar um policial infiltrado no local? Isso é no filme americano. Em Hollywood funciona com uma maravilha. Né? Em Hollywood, um policial como eu, com essa pinta, né, caucasiana, vou me infiltrar no tráfico de drogas e vou sair ileso. Na vida real não funciona assim. Então, essa discussão é que eu acho que vai ser o grande resultado da intervenção federal. É a gente discutir exatamente isso. Porque a população sempre teve a percepção de que vamos chamar o Exército que o Exército vai resolver. Porque as polícias não resolvem por causa da corrupção, porque são servidores públicos, porque eles não querem trabalhar, porque etc, 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 etc. E aí a gente vai chegar no cerne da questão. Por que não fizeram antes? Porque não podiam, porque não queriam. Você tocou numa questão que é interessante. O Alto Comissariado da ONU para Direitos Humanos, Zeid Ra'ad al-Hussein, ele, incitado a falar sobre a intervenção federal na segurança pública, reiterando o que a doutora Marta disse, é um ato civil com o militar enquanto interventor e a utilização do emprego das Forças Armadas. Mas ele diz o seguinte aqui, ele diz que as Forças Armadas não são especializadas em segurança pública ou investigação. Deplora os pedidos de altos funcionários do Exército por medidas que equivalem à anistia preventiva para qualquer grupo que possa cometer violações. E aí, deputada, a gente, em cima disso, já viu nesses primeiros dias a utilização de câmeras de celular na saída de algumas favelas, onde as pessoas estavam sendo identificadas de forma aleatória. E muitas agências, organismos de defesa de direitos humanos se pronunciaram que esse tipo de ato seria um ato de violação ali, de garantias e mesmo de respeito aos direitos humanos das populações mais pobres. O que a senhora pode nos dizer sobre isso? A utilização das Forças Armadas pode implicar numa violação, como o Chau diz, uma possível violação de garantias? Eu acho que a gente está perdendo nesse sentido, por mais difícil que seja levar um tema até o Supremo Tribunal Federal,
eu acho que a gente está perdendo a oportunidade de fazer uma leitura real e concreta sobre esse momento que vive o Brasil, em particular o caso do Rio de Janeiro. Porque o mandado de busca coletiva foi utilizado em 2002, quando da tentativa de prender, e se prendeu, Elias Maluco, que tinha matado Timóteo. Então, naquele momento, né, não estou dizendo aqui que o homicídio de Timóteo Lopes não merecia todo o empenho da polícia, toda a nossa solidariedade. Mas eu quero dizer o seguinte, naquele momento se aceitou o mandado de busca coletiva, ainda bem que se prendeu Elias Maluco, porque se não se tivesse prendido, eu acho que nisso o Chau tem razão, quem vai pagar essa conta é quem está na conta, quem não tem o poder de decisão. E eu não estou falando apenas do policial civil, eu estou falando nesse momento do soldado do Exército, que é temporário, né? Que passado 2 anos vai voltar à vida civil. E muitas vezes mora em comunidade ou tem parentes em comunidade. Que muitas vezes é fruto é mais ou menos a síndrome do pequeno poder, né? Ele vai reproduzir um comportamento que ele assiste no local onde ele mora. E aí, a gente também nunca ouve falar que vai ter mandado coletivo em Ipanema, ou que vai ter mandado coletivo no Leblon. Se a gente soubesse, tivesse essa rua de mão dupla, era até mais fácil decidir, né? Então eu acho assim, que eu vejo, nesse episódio que você falou aí da carteira, a Polícia Civil, já na minha época, e eu deixo a Polícia Civil em 2014, nós tínhamos um braço, uma unidade móvel do Instituto Félix Pacheco. Não precisava fotografar ninguém. Você vê como é a dificuldade da interlocução. Eu não estou aqui nem botando culpa em ninguém que não conhecia o autor dessa ideia. Era só conhecer a estrutura da Polícia Civil para dizer, olha, chama a unidade móvel do Instituto Félix Pacheco, que as pessoas não precisariam ser fotografadas, aquelas que estivessem sem documento ou em estado de suspeita, que admitisse alguma possibilidade de ter um mandado de prisão pendente, seria conduzido com tranquilidade ali ao posto do Félix Pacheco, respeitar tudo. Então, assim, quando eu vejo essa decisão de fotografar, ao invés de usar uma ferramenta que já existe há muito tempo, eu me preocupo com isso. Porque eu fiz, como é que está esse canal de interlocução entre a Polícia Civil, a Polícia Militar e as Forças Armadas? Então, eu tenho uma particular preocupação com 2 pontos que merecem o nosso cuidado. Primeiro, que a gente não reproduz aqui, né, por conta das dificuldades que possa ter, a gente não reproduza um preconceito ou uma ausência de respeito aos direitos humanos. E do outro lado, também me preocupo lá com o soldado. Repare, eu estou falando com um soldado que vai estar temporariamente exercendo uma função para a qual provavelmente ele não vai ficar, né? Então é preciso que ele também tenha uma proteção legal. O que eu acho que dá, porque aí, lembrando aqui uma frase do Chau, quando ele disse que é um bom momento a gente tornar esse episódio uma janela de oportunidade, seria um bom momento, no meu entender, do Supremo Tribunal Federal não permitir essa insegurança jurídica. Porque, na verdade, o que acontece? O Exército diz uma coisa, os estudiosos dizem outra, e a população não quer saber, a população quer o resultado fácil e imediato, né, quer solucionar o seu problema, e a gente transita numa insegurança jurídica que vai ser decidida por quem? Pelo soldado que está lá na ponta, que tirou a foto, foi decisão dele. Ele tem esse poder de dizer não àquela ordem. Então, acho que a gente está perdendo uma grande oportunidade de estabelecer um rito para um protocolo de ação. E tem que entender o seguinte, a realidade do Haiti foi diferente. O Haiti, quando o Brasil é chamado pela ONU para integrar as forças de paz no Haiti, atrás do nome Força de Paz nós temos um país em guerra.
Então o Brasil participou do enfrentamento da guerra, portanto aquele que portava o fuzil era o inimigo e não vai se discutir a guerra. É uma situação totalmente diferente desse momento que a gente vive no Estado Democrático de Direito. Eu estou aqui também com duas imagens. Uma é uma imagem de uma revista muito famosa, de grande circulação. Essa revista aqui ela é a capa de 1980 e ela retrata a situação no estado do Rio de Janeiro, ainda no governo do governador Chagas Freitas. E essa revista ela dizia mais ou menos o seguinte: 2.000 mortos na Baixada Fluminense em 1980. População obedece à lei do silêncio para não morrer. Um prédio inteiro assaltado em Ipanema. Milionário diz que o governo perdeu o controle da situação. Comércio clandestino de armas bate recorde no Rio de Janeiro. Isso aqui é um retrato de 1980. E aí a gente tem aqui também alguns números de homicídios contra policiais. Eu peguei aqui numa rápida pesquisa nos últimos 2 anos. 134 no ano de 2017 e já em 2018 cerca de 19 policiais que já foram vitimados. E sei que o número de homicídios de policiais, já desde 93, tive a oportunidade de participar de um debate com o Chau, esse número é dele, é um número maior do que 100 policiais mortos por ano. E aí, mais uma vez, intervenção à segurança pública, como a doutora falou, comparo com situações de países em guerra, pegam o número de policiais mortos e apresentam isso como uma situação de um estado deflagrado de guerra, e aí utilizam o exército. E aí é o seguinte: no momento que a sociedade democrática, os estudiosos, a própria polícia, discute muito uma perspectiva de desmilitarização da polícia, eu conheço modelos de polícia militarizada que dão certo, mas estou falando do ponto de vista do Estado democrático. Trazer mais uma vez a militarização pelas mãos do exército não é fazer mais do mesmo? E aí a gente não acaba remando no mesmo sentido de tudo aquilo que vem sendo feito? Nesta capa da revista. A Guerra Civil no Rio. A gente teve no Rio de Janeiro uma guerra civil como teve nos Estados Unidos no século XIX, entre abolicionistas e escravagistas. A gente teve no Rio de Janeiro uma guerra civil como teve na Espanha, entre franquistas e comunistas? Não. Eu não estou dizendo que, para usar uma expressão que está muito em moda, nós não tenhamos atualmente no Rio de Janeiro uma guerra assimétrica, e é completamente diferente de guerra civil. Estou fazendo essa introdução para questionar qual é o papel da imprensa. A imprensa fomenta a sensação de segurança ou a sensação de insegurança? Fomenta. Por exemplo, a gente teve agora no Carnaval. Uma certa emissora de televisão pintou o Carnaval do Rio de Janeiro de 2018 como o mais violento dos últimos tempos. Só que em números não foi. O que a gente teve em 2018 foi muito mais desordem urbana, porque o número de blocos aumentou. E aí, em 1980, a revista Veja, a Guerra Civil no Rio, mortes na Baixada. Eu, evidentemente, não estava na polícia na época, a doutora Marta estava entrando. Mas eu sei que a Guerra Civil a que ele se refere era aquela questão dos grupos de extermínio que atuavam na Baixada. Acabou? Acabou. Por quê? Quem prendeu Mão Branca, dentro da década de 80, eu morava na Vila da Penha e já se falava do Mão Branca. Quem prendeu o grupo do Mão Branca? Quem prendeu os grupos de extermínio da Baixada? A Polícia Civil. Foi uma investigação. Né? Se essa questão da militarização, a doutora Marta tem razão, né? A situação no Haiti era muito diferente, assim como nos Estados Unidos, quando o exército foi para as ruas, por causa de tumultos populares, naquele caso o O.J. Simpson, enfim, eles têm uma questão étnica muito forte nos Estados Unidos. Né? Foram situações excepcionais. E aí a gente vai ter 7 meses aí
para saber se isso funciona. Porque isso é inédito. A verdade é essa. Isso não foi tentado ainda no Haiti, porque no Haiti é uma situação completamente diferente. Em lugar nenhum. O tempo vai dizer se é a solução. Uma coisa que também me deixa bastante apreensivo a gente já está aqui, o PT tem um partido de esquerda, nós compomos aí o campo de centro-esquerda, e se fala muito, tem uma fala do ex-coordenador de segurança pública, que é um estudioso, que é o professor Luiz Eduardo Soares. Eu gosto muito de uma fala eu retirei de um dos livros dele. Ele dizia que a direita, ela, por prática, ela defende a manutenção do modelo de segurança, porque é um modelo de segurança que continua garantindo os privilégios, né, garante uma série de questões que estão aí do status quo reinante. Por outro lado, a esquerda abre mão de fazer o debate da segurança pública, porque ainda está presa nos fantasmas das perseguições que sofreu ao longo do regime de exceção que foi instalado no Brasil com o golpe militar de 64. Nesse momento que a gente também vive um momento muito conturbado, né, com o impeachment da Dilma, né, um presidente, pelo menos para mim, tem um caráter aí de um presidente que sentou na cadeira da presidência a partir de um golpe jurídico e tal, mas para mim um golpe particularmente. Como é que a esquerda pode se posicionar para dar uma solução prática para as pessoas e não ficar presa nesses fantasmas? É o que a gente fala, as pessoas na rua, elas querem saber o seguinte: eu não quero trabalhar, o trabalhador ele trabalha 1 ano, 2 anos para comprar um celular, e ele passa alguém com o celular, ele está ali no carrinho dele que ele comprou em prestações, e a pessoa vem alguém ali e o assalta. E muitas vezes a esquerda ela acaba, de certa forma, minimizando esse tipo de ação com um discurso mais humanista, que nós sabemos uma série de fatores que causam a insegurança, a violência, que já, mas a esquerda às vezes ela abre mão de entrar nesse debate. É possível uma pauta progressista para a segurança pública apresentada pela esquerda? Amanhã nós estamos aqui no PDT, amanhã o nosso pré-candidato a presidente, Ciro Gomes, vai estar se lançando a presidente num evento lá em Brasília. É possível a gente construir uma agenda de centro-esquerda, progressista para a segurança pública no Brasil? Olha, eu aprendi na política que não existe espaço vazio de poder. Se eu não estou naquele espaço, alguém está no meu lugar. Na medida em que a esquerda insiste, né, de reviver um momento muito duro do Brasil, claro que a gente não pode perder isso na nossa memória, mas tem que olhar para frente e parar de conduzir a vida olhando pelo retrovisor e assumir esse tema e participar desse tema e construir as saídas para isso, né? Existe sim, é possível sim. Eu acho que de certa forma o nosso companheiro Ciro Gomes tem tratado esse assunto. Eu acho que a gente tem que enfrentar algumas questões, né, como investimento, como tecnologia, entender, né, que é claro que é preciso ter programas de incentivo à cultura, ao esporte, né, que são meios de pensar na juventude. Tem que ter, eu não estou falando aqui das classes menos favorecidas não, que é só olhar para dentro das estatísticas policiais para ver que cada vez mais a gente tem a participação do jovem da classe média alta na prática do delito. Agora, portar um fuzil não pode ser a realidade, a única realidade é de um jovem. Então eu acho que a esquerda pode sim construir essa agenda, tem condição de construir, mas não construir com esse fantasma da ditadura. Eu acho que pelo contrário, construir sedimentando aí naquilo que a gente acredita, né? No respeito aos direitos humanos, na construção da cidadania, no investimento em tecnologia, no respeito às diferenças. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, é possível para a esquerda e acho que é bom que a esquerda se aperceba disso, porque senão o destino da esquerda vai ser passar o resto da vida reclamando e cada vez mais, e aí eu fico um pouco assustada,
cada vez mais as pessoas estão deixando de valorizar a identidade política e o partido. E as pessoas querem o que você colocou, o trabalhador, esse mesmo trabalhador, né, que a gente tanto respeita, esse trabalhador, ele luta tanto para conseguir comprar um carro e não consegue pagar o seguro. E aí ele perde o carro, e aí ele perde o celular. Então eu acho que essa agenda tem sim que ser construída pela esquerda. Michel, nós aí que somos policiais ali na ponta, eu percebo também uma certa dificuldade, muitas vezes, dos policiais de uma certa insegurança da parte deles, de desejarem que as polícias se abram um pouco mais para a sociedade. Por exemplo, no tema da segurança agora, foi criada uma comissão parlamentar de acompanhamento externo da intervenção, né? É possível que os policiais também se abram um pouco mais e compreendam que a sociedade tem o direito também de enxergar aquilo que acontece dentro das polícias, e que as polícias precisam de alguma forma também garantir. Aliás, as polícias garantem, né? Eu digo sempre que eu entrei na polícia para ser um garantidor da liberdade, mas muitas vezes eu vejo uma reação. Os policiais acho que tem um pouco de medo da sociedade querer se intrometer naquilo que é o trabalho tipicamente policial. É possível que a polícia também sofra uma transformação nesse sentido? Everton, sinceramente, eu não vejo esse receio nos policiais, não. Muito pelo contrário. É não só possível, como já acontece. E acontece há alguns anos já. Os cursos de especialização em Justiça Criminal e Segurança Pública, na UF, na UFRJ, na UERJ, inteligentemente fizeram exatamente isso. Passaram a selecionar policiais e outras categorias profissionais. O que eu percebo é o estigma que o policial sofre. Quer dizer, porque eu sou policial, eu não posso debater a segurança pública. Eu só sou lembrado porque eu sou chão de fábrica. E aí, Everton, sendo muito francamente, ainda no tema da pergunta passada, né, que acho que tem muito a ver com esse estigma, que você me pergunta, os policiais têm algum receio? Não. Mas a sociedade quer ouvir os policiais? Como é que a sociedade me enxerga? Como um jagunço distintivo? Coisa que eu não sou, e a imensa maioria dos meus colegas civis e militares não são. Isso aí está muito permeado pelo embate ideológico, sim. Né? E eu tenho uma grande professora que me ensinou que a gente interage com o fígado. Né? O embate ideológico hoje é muito filial. A esquerda quer acabar com a direita quer acabar com a esquerda. Uma democracia se constrói na coalizão de ideias divergentes. E esse embate esquerda-direita, ele está permeando a segurança pública? Sim. Como assim? Eu vi dia desses na internet um programa produzido pelo PSOL, com o deputado Marcelo Freixo, um delegado de polícia, Orlando Zacconi, e uma moradora de uma comunidade da Maré, debatendo exatamente isso, polícia, etc e tal. E aí, é um programa do PSOL, o viés, a gente sabe qual é, mas aí a moradora da comunidade, né, que é também uma especialista, enfim, falando até com muita propriedade, diz o seguinte: porque a polícia só entra na favela atirando. As situações que a gente vive na favela são difíceis? São. Você já trabalhou, sabe disso. Muitas vezes a bala voa e voa mesmo. Agora, alguém acha honestamente que eu nunca trabalhei contigo diretamente numa delegacia? Trabalhando, na verdade. Eu ficava de dois ralados numa parede. Tô ficando velho, já não lembro mais. Mas alguma vez, sabe que as pessoas acham que eu chego na delegacia de manhã e falo: Everton, hoje está um dia bom, né? Não está muito calor, né? Vamos entrar na favela hoje e matar uns 3, 4 pobres? Alguém acha honestamente que é isso? Porque esse estigma que pesa contra mim, a fala dessa menina nesse programa que eu vi, é exatamente nessa linha. Ou seja, é uma estigmatização ideológica, porque olha para o passado, como você falou muito bem, olha para o passado, polícia, repressão, né, instrumento do Estado de controle social. A gente tem 30 anos de Constituição, E o debate ideológico, esquerda e direita, quando olha para a segurança pública, é um debate que está perdido. Porque pelo lado da direita é um discurso de prende e arrebenta, tiro, porrada e bomba. E aí é o que vai resolver.
E gera essa expectativa na sociedade de que agora, com o Exército, agora vai. E pelo lado da esquerda, é um discurso não pode. Fernando Gabeira escreveu um artigo no Globo, semana passada, muito interessante sobre isso, sobre a questão dos observatórios da intervenção federal. Tem um monte de observatórios. E quem é que, por exemplo, chegou lá, se propôs a chegar para responsabilizar e falou, olha só, não é desse jeito. Sei que a doutora Marta, na qualidade parlamentar, teve uma reunião com o Comando Militar do Leste. Talvez se a doutora Marta fosse chefe de polícia, né? Coisa que eu acho que ela está bem melhor agora, como parlamentar, não está nessa fogueira, mas não tivesse cometido o erro que cometeram, porque a questão do IFP móvel que ela citou, eu vi acontecer. Eu trabalhei na Copa das Confederações, e aí o IFP móvel foi para lá, no entorno do Maracanã, e deu resultado. Ou seja, é esse foco divorciado do embate ideológico que a segurança pública precisa. Senão, Everton, não adianta a gente questionar se o policial está preparado para a crítica externa, até porque preparado ou não, ele sofre crítica externa o tempo inteiro. O vizinho, da imprensa, o controle externo do Ministério Público, o controle interno da Corregedoria. A grande questão é se a sociedade quer ouvir o policial e, principalmente, que se nós merecemos críticas, enquanto categoria, enquanto instituição, a sociedade também precisa repensar sua relação com a polícia. Senão todo mundo grita e ninguém tem razão. Beleza. Queria lembrar aqui que nós estamos recebendo contribuições pela internet, então aqueles que desejarem podem mandar as perguntas, aquelas que eu não fiz aqui, eu já li algumas, nós vamos transmitir aos nossos convidados. E para finalizar, a gente chegou aqui, está estourando o nosso tempo, eu não posso fazer uma transmissão como essa e deixar de entrar em três questões que para mim são muito importantes, que falam das reformas estruturais da polícia. A gente está falando da intervenção, a intervenção tem um caráter mais imediato, mas existem algumas reformas que vêm sendo discutidas amplamente, que são, ao meu ver, são reformas importantes, pelo menos para que sejam pautadas, já que a gente agora está criando o Ministério da Segurança Pública. Parece que o ministro o Jungmann, inclusive sobre uma delas ele já se pronunciou. A intervenção fala muito da questão da integração, a doutora Marta falou que no Rio de Janeiro você já tem um processo de integração mais evidente, mas eu queria que vocês pudessem falar assim rapidinho para a gente finalizar e vocês fazerem aí os seus comentários finais. Os três pontos. Ciclo completo, que atinge principalmente a Polícia Civil. Ciclo completo, carreira única e desmilitarização, que é recorrente principalmente na pauta, na voz da esquerda brasileira. É até um assunto que eu venho estudando e venho mudando até um pouco a minha forma de enxergar, mas é um assunto corriqueiro, principalmente quando você tem conflitos de manifestações populares, principalmente com a Polícia Militar. Um ciclo completo, carreira única e a desmilitarização. E se existir alguma outra reforma estrutural que fosse necessária, que vocês acreditem aí que tenha que estar também na agenda? Eu quero te falar que, na verdade, quando eu ouço a história do ciclo completo, eu fico me apercebendo o seguinte: hoje, dentro da Constituição, há uma descrição muito transparente das duas polícias. E eu não estou fazendo bem o policiamento ostensivo, mas quero fazer o trabalho de escrivão de polícia do oficial de cartório. Eu que tinha que estar silenciosamente fazendo a investigação, quero sair feito um Rambo. Então o que eu vejo, na verdade, nesse momento, é que as instituições, os atores dessas instituições, não estão exercendo bem as suas funções e, em vez de melhorar a qualidade do serviço prestado, começa a fazer uma discussão, né, sobre as funções do outro. É a questão, né, por exemplo, do registro dos crimes de menor potencial ofensivo. A gente viu isso com as mulheres na violência doméstica. Quando veio lá, né, o juizado de pequenas causas na questão do juizado criminal,
a gente viu que a violência contra a mulher, que é considerada violação de direitos humanos, é resolvida com o pagamento de uma cesta básica. Então é correto a gente achar que uma mulher que acabou de ser agredida no meio da rua e socorrida, ela tem que ser atendida com um policial, com uma prancheta, com um laptop em pé na viatura? É isso? Então, o que me deixa preocupada não é a discussão do ciclo completo, é que eu acho que em vez das pessoas aperfeiçoarem a sua atuação, né, as pessoas preferem abandonar aquilo para o qual elas foram treinadas e fizeram prova para tratar de uma outra questão. Eu acho que a questão da desmilitarização é algo que a gente tem que enfrentar mesmo. Né? Hoje, quando a gente vê dentro das instituições da polícia militar um regime que vai punir um policial militar por 3 dias porque a sua botina não está bem escovada, bem engraxada, isso traz um fardo que não acrescenta absolutamente nada. Mas aí a gente também tem que pensar que lá, aí você vê, eu não quero ser militar, né? Mas quando chega na hora do crime contra a vida, eu quero transformar isso, contrariando o que já decidiu amplamente o Supremo Tribunal, os tribunais, eu quero transformar isso na justiça militar e não no tribunal do júri. Né? Então a gente vê essa dicotomia que é tratada. E eu acho que parte dessa dicotomia, e aí resgatando um pouquinho a pergunta anterior, embora a gente tenha 30 anos de Constituição, na verdade, as polícias não dizem que polícia desejam ser, e a sociedade também não diz que polícia deseja ter. E quando a gente olha essa capa que você traz, a gente é mais ou menos assim, passado quase 40 anos, continuam os mesmos problemas e ninguém resolveu. Por que não resolveu? Porque ao invés de a gente fazer um estudo detalhado, a gente ter coragem de tomar decisões, a gente na verdade fica alternando. Bom, não deu certo assim, então no próximo governo a gente vai tentar de outra maneira. E na política brasileira tem algo muito cruel, que é entender que segurança não é política de Estado, sim política de governo. Então, assim, mudou o governo, e é uma tradição, a continuidade nem sempre é uma realidade, então mudou o governo, é terra arrasada de tudo que foi feito anteriormente. Por quê? Porque a gente não tem preceitos sólidos, a gente não decide, enquanto sociedade civil, de uma maneira firme, aquilo que a gente quer ter. Né? E no caso específico da segurança, eu acho que o novo governador terá que responder imediatamente a 2 perguntas. Como é que ele sobrevive à crise financeira e o que ele faz para a intervenção em 1º de janeiro? Essas perguntas, quem ousar submeter o seu nome à chancela do povo do Estado do Rio de Janeiro, terá que responder essas perguntas. E terá que ter coragem para entender o seguinte, que algumas ações irão repercutir o resultado mais efetivo fora do seu período de mandato. E a gente tem que ter coragem para tomar essa decisão. Então eu espero verdadeiramente que a sociedade diga de uma vez por toda, né, qual é o Estado brasileiro que deseja, qual é o formato de segurança pública que deseja, para que a gente possa, a longo prazo, acho que a gente tem clareza disso, enfrentar de uma forma definitiva a questão da segurança pública. Em cima da fala da doutora Marta, a questão é essa, a sociedade tem que dizer o que quer. Em 88, o Constituinte, lá no artigo 5º, disse que são imprescritíveis, inafiançáveis, os crimes hediondos, o tráfico de drogas, o terrorismo e a tortura. Nós sabemos que a tortura não é crime próprio, ou seja, qualquer um pode praticar o crime de tortura. Mas, inequivocamente, quando se fala em tortura, infelizmente, até por esse olhar para o passado, né, se pensa em polícia. Agora, para pensar. Em 88, o legislador dá um recado muito forte sobre a tortura. Mas a lei de tortura só acontece em 97. Por quê? Em 2000
2007 para 2008, você tem um filme chamado Tropa de Elite 1, em que, paradoxalmente, nos cinemas, a cena mais aplaudida era a cena do interrogatório científico. O Dramata tem razão. A sociedade precisa dizer que polícia é aquela coisa. E aí, nesse diapasão de que polícia que a sociedade quer, eu não tenho dúvida que as mudanças virão. A reforma das polícias vai acontecer não porque eu quero, porque eu gosto, porque eu não quero, porque eu não gosto. Porque nós temos uma crise de segurança pública que é nacional e, evidentemente, serve como catalisador político para que se tire, né, o coelho da cartola de, olha, vamos resolver esse problema aqui de 40 anos reformando as polícias. E aí eu te pergunto, vai resolver o problema ou vai atender os pleitos corporativistas? Porque quando se fala em reforma das polícias, todo mundo fala assim, vamos reformar as polícias porque a gente tem que melhorar o atendimento. Na verdade, cada um tem uma proposta de reforma das polícias que visa o seu viés corporativista. Muito normal isso, é do jogo democrático. Agora, vai acontecer? Vai, por uma série de questões. A gente tem demandas de atendimento. O receio que eu tenho é que essa reforma das polícias ela aconteça sem uma análise mais aprofundada, uma análise mais crítica sobre o que precisa de fato mudar. Você quer um exemplo? Estatisticamente, esses são números da Comissão de Segurança Pública, da ALERJ, a doutora Marta sabe disso muito bem, preside a comissão. O policial civil prende 3 vezes mais que o policial militar em mandados de prisão. E o policial militar prende 3 vezes mais em flagrante que o policial civil. Natural, já que a polícia militar está na rua, está realizando policiamento ostensivo. E a polícia civil está investigando. Esse número quer dizer o quê? Que um é melhor do que o outro? Na verdade, ambos têm problemas. Principalmente nesse quadro de cateamento. Quando você olha para os números estatísticos, e aí estou falando de Rio de Janeiro, se você analisa a quantidade de registros de roubo nas delegacias de polícia do Rio de Janeiro, nós temos um percentual de elucidação, em tese, muito baixo, de 2%. Quando você olha para um universo de registros de ocorrência de roubo, tentado ou consumado, geram inquéritos policiais e desse universo você tem 2%. Só que, e aí, a polícia militar, evidentemente que tem um viés corporativista, e repito, isso é normal, critica a polícia civil pela baixa elucidação de inquéritos. Só que, se você olha para esse mesmo universo de ocorrências policiais de roubo, tentado ou consumado, e você vai verificar a quantidade de prisões em flagrante feita por policiais militares de roubo, consumado ou tentado, esse número é de 1,3%. Isso quer dizer que a Polícia Civil trabalha melhor que o PM, ou vice-versa? Não. Isso quer dizer que a gente precisa estudar por que a gente tem números tão baixos. E não dizer assim, olha, eu tenho que receber essa atribuição porque ela não está fazendo. E o embate está muito perdido nisso. Ciclo completo tem pontos positivos e tem pontos negativos. Um ponto negativo é o que a doutora Marta citou. Um ponto positivo. No Rio de Janeiro, que é um estado pequeno, isso já acontece. Imagine em Minas Gerais, em São Paulo, muitas vezes uma guarnição da Polícia Militar tem que se deslocar 200, 300 quilômetros para apresentar uma ocorrência. Carreira única. Quando se fala em carreira única, a nossa tendência, fala assim, eu sou policial civil, então a carreira única é para mim policial civil. O problema é que o gestor em Brasília, quando fala em carreira única, ele pensa em uma única força policial. Uma porta de entrada ostensiva. Então, eu não estou dizendo que é ruim nem que é bom, que eu gosto ou que eu desgosto. Eu estou dizendo que a gente precisa aprofundar o debate sobre as reformas da polícia. Desmilitarização. A polícia militar tem problemas por ser militarizada? Tem. Mas a polícia civil, que não é militarizada, também tem problemas. Então, isso quer dizer que se a gente desmilitarizar a polícia militar, a gente vai resolver os problemas que eu reconheço, né?
a questão do praça perante o oficial é muito mais sofrida do que do agente perante o delegado, é verdade. Mas será que o caminho é desmilitarizado? Porque você tem polícias não militares, mas abre aspas militarizadas. E eu lembro de cara da Guarda Civil espanhola. Enfim, repito, é um debate que vai acontecer, porque a crise de segurança pública é nacional, as pessoas querem uma solução para amanhã, e aí, evidentemente, politicamente, vão tirar da cartola a reforma das polícias. Tenho receio dessa reforma das polícias, se ela for feita de sopetão, se é um debate aprofundado e principalmente atendendo apenas a um reclame corporativista. Porque, evidentemente, a gente não vai alcançar o objetivo final, que é prestar um serviço de segurança pública melhor para a sociedade, e um vai se beneficiar e vai gostar. Quem não for beneficiado, vai reclamar. Obrigado. Doutora Marta, considerações finais? Eu quero muito agradecer a oportunidade de estar aqui e quero aqui me permitir, já que a gente está na véspera do Dia Internacional da Mulher, né, lembrar aqui das mulheres, dessa luta que Dia Internacional da Mulher, um dia de reconhecimento das conquistas das mulheres, né, e deixar aqui um beijo especial a todas as mulheres que no seu dia a dia tornam, né, esse mundo melhor. Eu quero me despedir lembrando aqui de uma fala da ONU, que diz que se você quer um mundo que seja democrático, solidário e justo, invista em políticas públicas para as mulheres. Obrigado, doutora. Tchau. Bom, sou filho de uma mulher, marido de outra mulher e pai de uma mulher. E aí, o discurso da doutora Marta não é só discurso, não é só teórico. Sou testemunha disso porque a doutora Marta, enquanto chefe de polícia, teve um caso, né, difícil, uma colega, uma inspetora de polícia, em que um delegado de polícia, pelo Twitter, a doutora se lembra, né? Mas a doutora Marta não titubeou em tomar as providências cabíveis, né? E aí a gente estava comentando da questão de praças e oficiais, né? A gente também tem problemas na polícia civil. Mas a doutora Marta, enquanto chefe de polícia, não titubeou em não só publicamente desautorizar esse delegado de polícia, como tomou as providências cabíveis. Então, sobre a questão da mulher, a doutora não discursa apenas, ela atua, né? E deixo, para encerrar, uma fala que não é minha, na verdade é uma frase em latim que eu gosto muito, era ensinada nas antigas escolas de medicina. É o sedare dolorem opus divinum est. Sedar a dor alheia é divino. Eu acho que simbolicamente essa frase explica muito o momento que a gente está vivendo, não só no Rio de Janeiro, mas no Brasil. Simbolicamente, né, sedar a dor alheia, né, significa que é preciso sentir a dor do outro, é preciso ouvir o outro. E a gente está ouvindo muito pouco, né? É só eu, é só a minha dor. Então, no dia que a gente conseguir colocar isso mais em prática, né, no dia que a gente... É difícil, eu reconheço, mas quando a gente coletivamente conseguir fazer disso algo geral, né, algo regra, que seja a regra geral, vamos ouvir o outro que o outro tem a dizer. Eu acho que coisa melhor é melhor a minha. Enfim, é isso aí, obrigado pela oportunidade, sempre um prazer estar aqui no PDT e é sempre um prazer estar debatendo com a doutora Marta. Então, quero mais uma vez aqui agradecer a doutora Marta, agradecer ao Chau, agradecer a todos vocês que nos assistiram. Nós aqui do PDT vamos insistir em discutir esse tema, que é a intervenção federal, a segurança pública e outros temas. Essa foi a primeira transmissão ao vivo feita pela Fundação Leonel Brizola Alberto Pasqualini aqui no estado do Rio de Janeiro, e a gente vai estar trazendo futuramente novos temas para a gente estar discutindo. Eu quero sempre aqui contar com a qualidade do debate, a presença de vocês. Espero que no novo momento da nossa segurança pública, né? Espero que mais para frente a gente possa falar mais das flores e menos das caveiras. Muito obrigado e boa noite a todos.